Saudações a todos que nos veem a partir do canal Ciências da Linguagem, Filosofia e Artes. Meu nome é Nilza Jane. É com muito prazer que hoje vou ao lado do linguista e professor Elídio Pedro para abordar um tema interdisciplinar que na verdade é uma interface entre a linguística textual e a filosofia. Antes de avançarmos, convido-o a se inscrever no nosso canal e de seguida coloque um like e partilhe o link com os seus amigos. A abordagem de hoje será muito diferente da habitual, pois as anteriores, como sabe obviamente, eram dotadas de um cunho fundamentalmente pedagógico, ao passo que a abordagem de hoje será teórica com um pendor filosófico. Professor Elídio, antes de desenvolver o nosso tema, pode, por favor, explicitar o conceito de retórica? O termo retórica refere-se à arte de reunir meios persuasivos para impulsionar ou aumentar a adesão do auditório a uma ideia, pensamento ou crença. Isto pressupõe o exercício de busca e aplicação de várias técnicas ou estratégias discursivo-argumentativas para fundamentar a sua tese, persuadindo assim os interlocutores, podendo estes, em certos casos, adotar certas atitudes em resposta disso. Muito obrigada, professor Elídio. Podemos fazer um estudo diacrônico da noção de retórica, isto é, tentar perceber como este conceito era entendido na antiguidade e como foi evoluindo ao longo do tempo. Assim, fala-nos um pouco da origem do termo retórica. A própria etimologia da palavra retórica remete para o termo grego rhetorike, que literalmente significa a arte da oratória. Refira-se que a oratória compreendida na perspectiva aristotélica refere-se à arte ou habilidade de fazer o uso persuasivo da linguagem em público, e não necessariamente a aplicação prática dessa arte ou habilidade. Voltando ao essencial, a formação deste termo grego retorque tem como base lexical o termo retor, que significa orador. Neste conceito, retórica significa a arte ou habilidade de fazer o uso persuasivo da linguagem. Respondendo ao seu pedido, Sra. Nilza, a retórica surgiu na Magna Grécia, especificamente em Siracusa, no século V a.C., como metalinguagem da oratória, usada em litígios públicos, na defesa de direitos fundiários e outros direitos fundamentais. Assim surgiu a necessidade de criar um instrumento que capacitasse o cidadão comum a lutar pelos seus direitos, crenças ou convicções, principalmente porque os cidadãos precisavam de recuperar as suas terras que haviam sido expropriadas pelos tiranos. O estudo formal e o método da arte retórica foram iniciados por filósofos pré-socráticos. Várias pesquisas dão conta de que Conrax e o seu discípulo Tísia são os pioneiros deste estudo, ou seja, deram os primeiros passos para o estudo da retórica. Depois destes filósofos, obviamente,
vários outros deram os seus contributos para o desenvolvimento da retórica. A título de exemplo, Empédocles destacou as componentes emotivas e tentou ligar a retórica à magia. Os pitagóricos deixaram como legado a noção de verossimilhança, que se constitui como um aspecto de notável importância no estudo da retórica, pois a noção de verossimilhança dá conta de que o mais importante na argumentação não é a veracidade dos dados apresentados, isto é, os dados apresentados para fundamentar a posição do orador não precisam necessariamente de ser verdadeiros. Importa, porém, que eles pareçam verdadeiros. Parmênides introduziu a noção de doxa. Entenda-se doxa como uma opinião ou crença que se opõe à episteme, que é o conhecimento verdadeiro e, portanto, não digno de ser contraditado, ou seja, conhecimento científico. Protágoras, com o seu fenomenismo, deu mais fundamento à retórica na medida em que abriu espaço para a problematização do conceito de verdade, pondo em causa a existência da verdade objetiva. Refira-se que o fenomenismo é uma doutrina filosófica que tem como pressuposto basilar a ideia de que tudo o que conhecemos são meras aparências e não essências. Pelo que, nas nossas opiniões, o verbo epistêmico ser deve ser substituído pelo verbo modal parecer. A famosa ideia de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas abre espaço para o pensamento de que não existe uma verdade única. Portanto, qualquer tentativa de descrever a realidade resulta sempre na expressão de uma opinião. Este pensamento antropocêntrico, que valoriza o homem enquanto entidade psíquica, e a doutrina fenomenista de Protágoras reforçam a ideia de verossimilhança e a de doxa, defendidas pelos pitagóricos e por Parmênides, respectivamente. Não havendo verdade objetiva e absoluta, há apenas opiniões, pelo que cabe a quem está convicto de uma ideia ou pensamento aplicar um conjunto de técnicas ou estratégias retórico-argumentativas para fazer crer aos outros. A ideia também de Protágoras de tornar superior um discurso inferior mostra que a retórica não é apenas usada para defender convicções, é também mobilizada como um instrumento de manipulação, pois através da retórica o orador pode fazer parecer verdadeiro algo que ele próprio sabe que é falso. Em relação à existência da verdade, Gorgias assume uma posição extrema, na medida em que afirma que a verdade não existe. Se existe, não pode ser alcançado. Mesmo que seja alcançado, não poderá ser comunicada ou explicada aos outros. Este filósofo descreve a palavra como um fármaco, droga ou substância narcotizante e, portanto, irresistível. Pode impregnar o universo, criando realidades que convenham ao proponente do discurso, desde que este saiba fazer o uso persuasivo da linguagem. Enquanto os sofistas são unânimes na ideia de que não existe a verdade absoluta, todo conhecimento é relativo, cabendo a quem está convicto valer-se da retórica para tornar superior o seu pensamento ou crença. Platão entende a retórica como a manipulação esquizofrênica e imoral das técnicas argumentativas com vista a subverter a verdade e legitimar posições desmerecidas. E defende a dialética como a forma mais nobre de exercer a persuasão, pois
Na perspectiva deste filósofo, a dialética cruza meios argumentativos e demonstrativos na busca da verdade objetiva. Assim, Platão opõe-se severamente ao pensamento de Gorgia. Isso significa que a retórica surgiu com os sofistas do período pré-socrático? Não necessariamente, pois Protágoras, que é considerado o primeiro sofista, é contemporâneo de Sócrates, embora ele próprio considere que antes dele outros filósofos praticaram o sofisma. Formalmente, Protágoras é que é considerado o primeiro sofista, até porque os sofistas se opuseram ao pensamento dos filósofos pré-socráticos. Já respondendo à sua pergunta, a retórica surgiu no período pré-socrático, sim, mas não com os sofistas, pois estes ainda não existiam. No entanto, os sofistas deram um grande contributo para o desenvolvimento da retórica. Temos, por exemplo, o grande contributo de Protágoras, de Górgias, de Isócrates, entre outros. Refira-se que os sofistas eram os sábios eruditos que tinham um alto domínio da gramática, das técnicas argumentativas, ou seja, técnicas retórico-discursivas, e que davam os seus ensinamentos em troca de dinheiro. Refira-se a outros pensadores ou filósofos clássicos que deram algum contributo para o desenvolvimento da retórica. O pensamento de Górgias, segundo o qual a verdade não existe, se existe é inacessível e se for acessível não é comunicável, resistiu aos ataques incisivos de Platão, pois mais tarde foi recuperada por Isócrates. Aristóteles, o mais influente e o mais versátil dos filósofos que discutiram a noção de retórica, opõe-se radicalmente ao pensamento de Isócrates. Mas diferente de Platão, que atribuiu um estatuto negativo à retórica, Aristóteles reconhece a importância da retórica e afirma que esta, enquanto forma de persuasão, é moralmente neutra. Cabe aos seus utentes usá-la para o bem ou para o mal. Aristóteles faz análise e fundamentação dos três gêneros retóricos, a saber, o gênero deliberativo, em que o orador visa a persuasão dos membros de uma assembleia sobre o futuro impacto positivo ou negativo de algo. O gênero judiciário, em que o orador objetiva a acusação ou defesa, procurando persuadir o auditório sobre a justiça ou injustiça de uma situação do passado. E, por fim, o gênero epidítico, que procura elogiar ou censurar, persuadindo, portanto, o auditório sobre o belo, a dignidade ou o contrário desses valores. Para Aristóteles, a retórica é a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com a finalidade de persuadir. A retórica aristotélica parece ser a que ganhou maior expressão.
tendo se difundido até a atualidade, ressoando em quase todos os trabalhos de pensadores, filósofos e linguistas da atualidade. Professor Lídio, não há pensadores ou filósofos que deram seu contributo imediatamente após Aristóteles? Imediatamente após Aristóteles, os pensadores e advogados militantes latinos Cícero e Quintiliano desenvolveram a sua retórica num trabalho intenso de reordenação e reelaboração a partir do modelo aristotélico da retórica. Ou seja, a retórica destes dois pensadores e de muitos outros resulta da customização da retórica aristotélica, o que significa que houve uma remodelação da retórica aristotélica para formar uma retórica própria desses pensadores, com certas nuances, é claro, mas ainda assim é perceptível a influência da retórica aristotélica na noção de retórica desses filósofos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Atualmente surgiu um conceito de nova retórica. O que será a nova retórica e quem são os seus proponentes? A noção de nova retórica surge com Perelman, como uma tentativa de reformular e desenvolver a noção aristotélica de retórica. Perelman, em Nova Retórica, afirma que o objeto desta arte é o estudo das técnicas discursivas que visam provocar ou aumentar a adesão das mentes às teses apresentadas a seu assentimento. Este filósofo opõe-se a qualquer modelo que defende a lógica formal na construção de silogismos ou antimemas, como denomina Aristóteles, pois Perelman defende que a linguagem natural, com as suas imperfeições e subjetividades, é incapaz de exprimir pensamentos lógicos no seu uso real e não artificial, como acontece na linguagem matemática. Em discursos reais, podemos sim fazer uso de argumentos quase lógicos e não argumentos lógicos stricto sensu. Desde já agradecemos pela prontidão em expor este assunto que é extremamente importante. E muito obrigada, professor Lídio, pela presença. Agradecemos de igual modo a todos vocês que se disponibilizaram para assistir a esta aula. Despedimos-nos com a promessa de voltar com mais um conteúdo desta natureza. Obrigada.